A paz do Senhor a cada um dos irmãos em Cristo Jesus. É com muita alegria que aqui estamos mais uma vez para estar compartilhando a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amados e queridos irmãos, desde já eu quero pedir a cada um de vocês que ainda não é seguidor da nossa página e que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, que você não perca tempo, se inscreva, compartilhe com o máximo de pessoas para que elas venham a ser alcançadas pela palavra de Deus. Eu gostaria de estar compartilhando uma palavra com os irmãos, uma palavra já bastante conhecida, mas eu creio que será de suma importância para a minha vida e também para a sua. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor, Ele venha me conduzir de acordo com o que Ele quer falar com cada um de vocês. Porque eu não estou aqui para trazer palavras bonitas. Até por isso que nem palavras bonitas eu sei falar, é claro. Apenas as mais bonitas que eu falo são as palavras de Deus. Porque eu não sou concursado, né, meus irmãos? Eu tive bastante dificuldade na escola quando eu estudava. Passei por alguns momentos que não deu para mim prosseguir na escola. Mas graças a Deus que o Senhor me concedeu que eu aprendesse um pouco para poder conhecer da palavra dele. E isso que eu tenho aprendido com o Senhor, eu quero estar compartilhando com cada um de vocês. Que o Senhor deixa bem claro que para aprender dele não é necessário ser concursado, mas sim ouvir a palavra dele. E isto já é o suficiente para cada um de nós. E eu louvo a Deus porque Ele tem me dado grandes oportunidades para que eu venha cada vez mais falar do seu amor e da sua misericórdia para cada um de nós. A palavra que eu gostaria de estar compartilhando com cada um dos irmãos se encontra em Atos dos Apóstolos. Aleluias. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 34. Atos dos Apóstolos 5, versículo de número 34 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levantasse, ou seja, levasse para fora os apóstolos, e disse-lhes a multidão: varões israelitas, escutai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo-se alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e de nenhum. Aleluia. E foi morto, e todos os que lhe deram os ouvidos, dispersos foram e reduziram a nada. Depois destes levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistramento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu. E todos os que lhe deram ouvido foram dispersos. E agora digo-vos, tem esses irmãos aqui diante de nós. Dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não concedas, para que não aconteça, sede também
achados combatendo contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu não sei se os irmãos compreenderam muito bem essa leitura, mas é importante que você pegue sua Bíblia e leia ela. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo 34 até o versículo 39. Do 34 ao 39. A palavra está relatando que os discípulos, eles faziam muitos milagres. Aonde que eles passavam, acontecia milagres. Eles chegaram, não por eles, mas pelo Espírito Santo de Deus que estava sobre eles. Eles estavam tão cheios do Espírito Santo que aonde que eles passavam, as pessoas vinham de todas as partes, trazendo os enfermos e colocando eles no meio, digamos, da estrada ou do caminho, para que quando eles passassem, os apóstolos, para que a sombra de Pedro, quando se projetasse no chão, passando por aquele enfermo, ele recebesse a cura. Mas nós devemos aprender que o próprio apóstolo Pedro, ele deixa bem claro, dizendo assim, versículos antes e capítulo antes, ele diz assim: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilha disso? Ou por que olhai tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Ou seja, por o nosso próprio poder, pela nossa própria glória, nós tivéssemos feito ou pudesse fazer algum milagre. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, ele diz: olha, eu não posso fazer nada, gente. Não precisa olhar para nós desta forma, nem andar atrás de nós de uma forma como se nós fosse o Cristo. Porque nós não somos o Cristo. O Cristo já foi entregue por vocês, ele já foi pendurado no madeiro. Ele se fez maldito para que cada um de nós fosse livre da maldição. Ou seja, o pecado que era para cair sobre nós, a culpa, o jugo, ele levou sobre si. E ele nos garantiu a vitória através do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante nós aprendermos que estes discípulos, por pregar a palavra e por Deus usar eles de uma forma tremenda e poderosa, estes homens faziam muitos milagres. E aconteceu que gerou inveja aos sacerdotes, que chegou a ponto de pegar os discípulos e prendê-los. Mas a Bíblia vai nos dizer: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas essas palavras de vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e começaram a ensinar. O anjo do Senhor os liberta, os discípulos da prisão, de alta segurança, ou seja, de segurança máxima. Eles estavam algemados, eles estavam presos em cadeias, e fora da cadeia ainda havia grandes quantidade de seguranças para que nenhum deles fosse solto, para que não houvesse nenhuma manipulação para que eles fossem libertos. Mas a Bíblia deixa bem claro que à noite o anjo do Senhor veio e libertou eles e deu uma ordem, dizendo assim: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas essas palavras de vida. Ou seja, vai e fale para o povo o que sucedeu com vocês, que livramento vocês tiveram, o que Deus fez por você. Fale para eles que o Senhor Deus de Israel, Ele está convosco,
para os proteger, para os guardar e para os livrar. E é interessante que aqueles discípulos tiveram muito motivo para não querer mais evangelizar a palavra do Senhor, porque eles foram presos, eles foram açoitados, eles foram rejeitados por aqueles que se denominavam ser conhecedores da lei, mas que verdadeiramente, quando o Senhor veio, eles não aceitou. E os discípulos de Jesus, eles também não aceitavam, porque os discípulos de Jesus, eles falavam do Senhor ousadamente. Você vai ver que eles procuravam de qualquer forma matar os discípulos, mas não tinha como eles matar, porque a multidão cada vez mais crescia em volta daqueles homens. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens temeram em matar os discípulos e eles ser apedrejados, por conta que a multidão já estava grande, daqueles que acreditavam no que os discípulos faziam e operavam diante da presença de Deus. Você vai ver que na primeira pregação de Pedro, no primeiro sermão de Pedro, quase 3.000 almas se converteu ao Evangelho. Nós devemos aprender que é quase 3.000 almas. A Bíblia não fala de 3.000 almas. A Bíblia é bem clara quando ela vem falar a numeração, a quantidade. Você vai ver que lá no Antigo Testamento, a Bíblia vai dizer que o exército cercava o povo de Deus e oprimia. Mas à noite saiu um anjo do Senhor e feriu, ou seja, matou 185.000 soldados do adversário. Quer dizer, a Bíblia é muito precisa quando ela se trata com os números. Aqui a Bíblia vai nos dizer que foi quase 3.000 almas que se converteram ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pregado pelos apóstolos. E nós vemos mais, que eles não cessavam de pregar. E a Bíblia vai dizer no capítulo 4 ainda, que eles eram tão ousados, que quando eles pregavam, a Bíblia diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 4, diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, cresceram e chegou o número desses homens a quase 5.000. Ou seja, de quase 3.000 já estava aumentando para quase 5.000. No primeiro sermão de Pedro, se converteu naquela pregação quase 3.000. No decorrer que Pedro faz um milagre extraordinário usado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer no capítulo 3 que Pedro, subindo ao templo para orar, um homem lhe pede esmola. Ele, João, fixando o olho naquele homem, diz: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Depois desse acontecimento, foi o Senhor glorificado. E aí cada vez mais as pessoas se juntavam diante deles por conta do acontecimento. E quanto mais Pedro pregava, mais crescia também as perseguições contra eles. A Bíblia dá a ilustração que não era só Pedro que pregava, mas sim os apóstolos que pregavam. Eles tinham uma missão, da qual Jesus tinha ordenado para eles em Marcos 16. Depois que Jesus ressuscita, Jesus diz: ide e pregai o Evangelho a todo mundo e a toda criatura. Aqui eles estavam fazendo o que o Senhor tinha estabelecido. E assim é o que o Senhor tem pedido para cada um de nós que cremos nele, que nós devemos não só levantar a mão para aceitar Jesus,
mas sim para que nós façamos o que ele tem estabelecido, que é ir e pregar o evangelho. Porque tem muitas pessoas que ainda não conhecem e não sabem quem é o Senhor. E isso cabe a cada um de nós, levar a palavra do evangelho para que cada um venha a ser alcançado, assim como nós fomos. Mas não parou aí. Aqueles homens não acreditavam. Quando eles ficavam indecisos, eles caçavam um meio de parar os discípulos. Ou seja, ele dizia: olha, vocês precisam parar de falar desse Jesus. E Pedro deixa bem claro para aqueles sacerdotes e fariseus, dizendo assim: mais nos convém, o que mais nos convém, ouvir a homens ou ouvir a Deus? Pedro disse: é claro que nós iremos obedecer a Deus, porque o Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele anunciou e prometeu que viria o Messias, e este veio, e aconteceu conforme o que dele está escrito. Mas vós não acrediteis, porque vós foros os culpados de fazer isso com ele. Por quê? Porque Jesus disse, lá em João, graças a Deus, João, capítulo de número, aleluias. Vamos aprender aqui mais um pouco. João 3. Oh meu Deus, como é bom falar da palavra de Deus, meus irmãos. João 3, versículo de número 19, diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. E isso Pedro estava transmitindo para aqueles homens, dizendo: vocês são maus, por isso vocês não querem vir para a luz, para que vocês não venham a ser reprovados. Porque a Bíblia nos diz que nada está oculto, ou seja, nada está encoberto diante do Senhor. Tudo ele vê, tudo ele sabe. Por isso a Bíblia vai dizer em Romanos 14 que cada um de nós iremos prestar conta diante do Senhor. Cada um de nós iremos prestar conta de nós mesmo diante do Senhor. Ou seja, não é eu que vou prestar conta do meu vizinho, não é eu que vou prestar conta do meu amigo, mas sim eu irei prestar conta de si mesmo diante de Deus. Por isso é importante que nós o obedeça o que o Senhor tem estabelecido, para que pela sua misericórdia nós venhamos alcançar a salvação em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Gamaliel, um dos doutores da lei, venerado por muitos dos povos, mandou que levasse os discípulos lá para fora. Disse: não, pega eles, vamos tirar aqui do conselho, não vamos matar eles não. Vamos levar lá fora, que eu tenho uma estratégia para usar contra eles. E levando aquele homem chamado Gamaliel, doutor da lei, nós vai ver que ele começa a impor os acontecimentos de antes, para que o povo viesse desacreditar nos discípulos e para começar a rejeitar cada um deles e voltar às práticas da qual os doutores da lei praticavam, ou seja, ensinavam. Jesus, quando esteve diante deles, Jesus disse: fazeis o que ele manda, mas não faça o que eles fazem. E aquele povo que estava ali sendo guiado pelo Espírito Santo e acreditando que Deus era com os discípulos, eles estavam firmados, já estavam firmados na rocha que era Cristo.
ou seja, que é Cristo. Porque a Bíblia vai dizer que aquele homem começa a dizer assim, colocando o povo contra os discípulos. E ele começa a falar como ele era muito respeitoso e como ele era muito querido pelo aquele povo que o idolatrava. Ele usa a sua autoridade para benefício próprio, para colocar o povo contra os discípulos de Deus. E veja o que foi que o sacerdote, o doutor da lei, ou seja, sacerdote não, chamado doutor da lei, ele diz assim: e disse-lhe, varões israelitas, escutai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Ou seja, ele diz, preste muita atenção, povo de Israel, o que eu vou falar para vocês agora, e o que farei com estes homens. Preste muita atenção e fique atento para minhas palavras, disse aquele doutor da lei. Ele diz assim, porque antes destes dias levantou-se Teudás, dizendo-se alguém, a este se ajuntou número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Ou seja, ele estava dizendo, olha, não se enganeis com esses homens, porque antes deles se levantaram homens que diziam ser alguma coisa, e até algumas pessoas deram ouvido a eles, mas este homem foi morto, e quando ele foi morto, os que deram ouvido a ele foram dispersos e se reduziram a nada. Tem mais ainda, levantou-se depois deste, levantou-se Judas, um galileu, nos mais também este pareceu. Diz assim, depois deste levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pareceu ser alguma coisa, e todos os que lhe deram ouvido foram também dispersos. O que ele estava dizendo? Levantou-se mais outro, que parecia ser alguma coisa, mas esse também não progrediu, não foi adiante. Os que deram ouvido também foram dispersos. Irmãos, sabe o que é que eu aprendo dessas duas passagens aqui? Desses dois homens que se levantou antes de Jesus Cristo. Olha, Jesus falou que depois dele viriam muitos falsos profetas. Isso está em Mateus. Vamos olhar um pouco em Mateus, só para nós ter uma ilustração, para nós entender o que Jesus fala. Aleluia. Mateus de número 24. Vamos ver o que a Bíblia vai dizer. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E diz assim, a partir do versículo 3, Mateus 24, verso 3, diz assim a palavra do Senhor. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus respondeu e disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo,
e enganarão a muitos. O interessante, Jesus já estava dizendo aqui em Mateus 24, do versículo 3 a seguir, que muitos iam se levantar em nome dele, dizendo que era o Cristo, mas não era para acreditar, porque o Senhor deixou bem claro que a sua vinda não será assim. O que é que eu aprendo com essa palavra que o Senhor Jesus nos ensinou? É que aqui depois dá uma ilustração como aconteceu antes da vinda de Jesus, da sua primeira vinda. Mas nós vemos que Satanás usou de estratégia para enganar o povo, para que quando o verdadeiro Cristo chegasse, as pessoas fossem cegadas. Ou seja, as pessoas passassem a desacreditar. Que as pessoas passassem a não querer aceitar o verdadeiro Cristo quando viesse. E nós vemos que João Batista veio antes de Jesus ensinando, preparando o caminho, e houve muita dificuldade ainda para que o povo aceitasse Jesus. Você vai ver que aquelas pessoas, aqueles religiosos não aceitaram Jesus, mas sim os pecadores. Os pecadores se converteram e iam cada vez mais ao encontro de Jesus. Você vai ver que nem depois da morte de Jesus, estes homens da lei se converteram. Porque eles não aceitavam ser rebaixados, porque só eles era que achava que poderia editar as leis, só eles poderiam falar algo, só eles poderiam doutrinar, só eles poderiam ensinar. E por isso esses homens foram levantados antes da vinda de Jesus, para dificultar, para que quando Jesus viesse ele não fosse aceito, e isso aconteceu. Agora estes mesmos homens estão usando deste mesmo argumento para com aquela multidão, dizendo: veja o que aconteceu com esses homens que vieram antes deles, não deu em nada, eles morreram e o seu povo ficou disperso. Mas só que não sabia esse doutor da lei o que ele falou aqui. O que ele falou, ele não sabia ainda exatamente as palavras que ele ia soltar depois desses argumentos dele. Olha o que é que este homem fala, preste muita atenção nesses detalhes. Ele diz assim: e agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça. Sede também chamados, combatendo contra Deus. Irmão, sabe o que foi que ele disse aqui? Ele disse: vocês estão querendo dar crédito a esses homens? Pois eu vou dizer uma coisa para vocês, escute bem. Vocês vão dar crédito a esses homens? Tem certeza que vocês vão dar crédito a esses homens? Se vocês vão dar crédito, nós vamos liberar eles. E saibam, se esta obra é de homem, ela será desfeita. E eles serão culpados de combater contra o próprio Deus. Mas, em outras palavras, está dizendo: nós vamos limpar nossas mãos. Se vocês querem ser enganados, sejam enganados. Porque se a obra é do homem, ela desfará. Mas aleluia, e deixai-os, porque este conselho, eles estão dizendo, se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará. Ou seja, eles estão dizendo, nós vai deixar eles e vai dar um conselho para vocês. Se esta obra for de homem, se desfará, e nós não iremos fazer nada. Mas se é de Deus, não podereis fazer, para que não aconteça.
seja também achados combatendo contra Deus. Ou seja, ele libera uma palavra dizendo assim, ó, se essa obra de homem vai parar, mas se for de Deus ninguém pode impedir e vai prosseguir. E onde nós estamos hoje, meus irmãos? Nós estamos hoje aqui, exaltando, glorificando o nome do Senhor. E esta obra não vai parar. Porque o Senhor é fiel, Ele é verdadeiro. Esta mesma Bíblia que eu tenho aqui, ó. Muitos têm ela nas suas casas. Mas em vez de as pessoas ler, o que é que eles fazem? Eles deixam que a poeira tome de conta, que os bichos tomem de conta. Quantas casas a gente não vai visitar e chega nas casas e vê as Bíblias abertas, cheias de poeira, ninguém lê. Ninguém quer aprender da palavra de Deus. Por isso que quando chega alguém falando umas palavras bonitas, umas palavras legais, umas palavras filósofas, as pessoas caem, se rendem e depois se tornam presa fácil dessas falsas obras. Por isso eu quero deixar um conselho para você. Aqueles homens não cessaram de pregar a palavra de Deus. Eles perseveraram, foram presos, foram açoitados, foram espancados e foram mortos para que a palavra de Deus chegasse a mim e a você. E hoje é interessante que muitos não dão crédito a esta palavra. A obra não é de homem, a obra é de Deus. Por isso que ela permanece até hoje. E está escrito nesta Bíblia, e também na sua, se você tiver uma, que céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor não há de passar sem que tudo se cumpra. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. E que você receba essas palavras. Se você está sendo rejeitado, se você está sendo perseguido, não entristeça. Não entristeça, porque a obra é de Deus. A obra não é de homem. Jesus disse que quem quiser vir após Ele, Jesus dizendo, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, morra para o mundo e viva para mim. Que eu ressuscitarei cada um de vocês no último dia. E eu creio que eu serei ressuscitado no último dia. Por mais que as pessoas não acreditem e não creiam, mas eu creio no meu Deus. Por isso eu estou aqui falando dele. Eu creio nele. Que se eu chegar a perecer, se eu chegar a passar desta vida, eu creio que eu serei salvo em Cristo nosso Senhor e Salvador Jesus. E se você também crê, você estará junto conosco lá na glória. Algo interessante que eu vou falar para você, preste muita atenção para nós finalizar esta palavra. Uma pessoa boa, entenda, uma pessoa boa, não uma pessoa salva, uma pessoa boa, nessa terra, denominada boa. Se ela não anda nos caminhos do Senhor, se ela não faz o que está escrito, se ela não busca a Deus, se ela não ora a Deus e não teme a Deus, e ela crê que vai para um bom lugar se ela morrer, saiba muito bem que no pensamento dela, saiba muito bem, entenda, no pensamento dela, ela é uma pessoa boa e se morrer vai para um bom lugar, com certeza, nós que estamos de acordo com a palavra de Deus, nós também iremos para o mesmo lugar, por lugar bom. Isso no pensamento, entenda, no pensamento daqueles que se denominam justo, uma pessoa boa, mas que não anda nos caminhos do Senhor, que não quer Jesus, que não teme a Jesus, mas acredita que se morrer vai para um lugar bom, entenda. Se eles vão para um lugar bom, nós também com certeza iremos. Agora veja bem, se essas pessoas que não creem na Bíblia, que não creem em Jesus Cristo, se essas pessoas morrerem e nós também morrendo, nós iremos para o mesmo lugar? Claro que não. Se nós chegamos lá e a Bíblia for verdadeira, como ela afirma ser, e eu creio que ela é verdadeira, que ela é a palavra de Deus, eu estarei num bom lugar
E aquela pessoa que acreditava que iria para um bom lugar, esta pessoa está completamente num beco sem saída. Você entende que maravilha é a Bíblia? A Bíblia nos ensina a ser uma pessoa boa, uma pessoa educada, uma pessoa respeitadora, uma pessoa que ajuda o próximo, uma pessoa que anda cada vez mais se desviando do mal. Ela sendo verdadeira para alguns ou não, aqueles que obedeceu o que está escrito não tem nada a perder, porque ela ensina a ser uma pessoa boa, ensina a ser uma pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus. Agora, meu irmão, se nós chegarmos do outro lado e tudo que aqui está escrito for verdadeiro, eu creio, irmão, que é verdadeiro, aí sim haverá um problema grande. Porque essas pessoas não quiseram, não aceitaram, não deram ouvido, mas foram confiando nas suas próprias obras. E a Bíblia vai nos dizer em Gálatas, a Bíblia deixa bem claro em Gálatas, capítulo de número 2, verso 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras. O homem não é justificado pelas obras. Nós não é justificado pelas nossas obras, não é o que nós fazemos que vai nos salvar. Mas sim Cristo Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, pertence a Ele. E a Bíblia diz, se é dele, se a nossa vida é dele, aonde que Ele estiver, nós estamos com Ele também. Agora, aqueles que não entregaram a sua vida para Cristo, que não creem em Cristo, para onde essas pessoas irão? A Bíblia diz em Salmo, onde essas pessoas irão? Vamos ver em Salmo, onde é que essas pessoas irão? Salmo 9, versículo de número 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecerem de Deus, ou seja, que não aceitar o nosso Deus, se esqueceu, não quiseram, essas pessoas serão lançadas aonde? No inferno. Por isso, meu irmão, trate de entregar a sua vida para Cristo, para que você vá para a glória de Deus. Caso contrário, a sua escolha é aqui. Decida hoje qual caminho você vai seguir. O caminho que conduz à vida ou o caminho que conduz à perdição? Porque a Bíblia diz que o caminho que conduz à vida, ele é estreito e a porta é apertada. E o caminho que conduz à perdição, ela é larga e a porta é espaçosa. E são muitos os que acertarão por ela. Ou seja, que entrarão por ela. Esta foi a palavra de hoje. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor venha te livrar de todo mal, que o Senhor venha te revestir e te dar muita sabedoria, para que você não venha ser mais enganado pelas falsas palavras enganosas da qual o homem tem enganado a muitos. Que nós venhamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, fazendo a sua vontade. Que o Senhor te abençoe. Hoje eu não estarei orando, irmãos, porque o tempo já está bem avançado, mas eu prometo em nome de Jesus, que com a permissão dele, é claro, que eu não sei o que acontecerá amanhã, porque não me pertence, mas amanhã, em nome de Jesus, se você estiver aqui, eu estarei orando por cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu sou Naldo Vieira, e este foi mais um vídeo do canal Experiência da Bíblia. Não saia desse vídeo sem antes compartilhar e se inscrever na nossa página Experiência da Bíblia. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.